noite a todos. Para mim, é um dia muito especial, porque é a primeira vez que estou aqui. O tema de palestra de hoje é a vida e os ensinamentos de Sri Ramakrishna. O tema é vasto, o tempo é limitado, portanto, abordarei apenas alguns pontos importantes da vida de Sri Ramakrishna, intercalados com os ensinamentos dele. Vou começar o assunto com duas das falas de escritores famosos. Primeiro é Christopher Isherwood, bem conhecido escritor inglês, escrevendo um livro sobre Sri Ramakrishna. A palavra dele é assim: esta é a história de um fenômeno. Um fenômeno é muitas vezes algo extraordinário e misterioso. Ramakrishna era extraordinário e misterioso, sobretudo para aqueles mais preparados para entender. Um fenômeno é sempre um fato misterioso, um pouco difícil para entender, compreender, mas é um fato, um objeto de experiência. Essa é a palavra dele. O segundo escritor é Romain Rolland, da França. Ele também escreveu um livro sobre a vida de Ramakrishna. Ele recebeu o Prêmio Nobel em 1915. Ele está falando, a palavra dele é assim: estou trazendo para a Europa, que ainda não conhece, nesta época, o fruto de um novo outono, uma nova mensagem de alma. A sintonia da Índia, que leva o nome de Ramakrishna. Com sua manifestação gloriosa, ele marca uma nova era. O homem cuja imagem evoco aqui foi a consumação de 2.000 anos da vida espiritual de 300 milhões de pessoas. Essas são palavras de escritores. Sri Ramakrishna, o homem-deus da Índia moderna, nasceu no dia 18 de fevereiro de 1836 em Kamarpukur, uma vila. Esta pequena aldeia está situada mais ou menos 110 quilômetros de Calcutá. Talvez vocês sabem Calcutá, mas este local é mais ou menos 110 quilômetros de lá. Sobre seus pais, sua mãe e seu pai, Sri Ramakrishna um dia afirmou: minha mãe era bem simples, a personificação da retidão e da gentileza. Não sabia muito sobre o mundo. As pessoas amavam minha mãe porque ela tinha o coração aberto. Buscadores espirituais, de acordo com Vedanta, precisa de duas coisas: um coração aberto, ou mente aberta, e coração profundo, que inclui sempre qualquer pessoa, seja ele não é buscador de Deus, porque ele é ser humano suficiente. Mas inclusão, sempre assim. Meu pai, a palavra dele continuando, meu pai, um brahmane ortodoxo, passava boa parte do tempo com adoração e meditação, repetindo o nome de Deus e cantando suas glórias. Nas suas preces diárias, sempre que invocava o Deus a Gayatri, chamado Gayatri Mantra, ficava com o peito vermelho e as lágrimas rolavam pelo seu rosto. Agora, só falando um pouquinho mais sobre a vida do pai dele, o que aconteceu, porque isso é necessário para saber. Uma vez, o proprietário de terras, onde Khudiram, o nome do pai é Shudiram, o pai de Ramakrishna, morava ali, pediu para dar um falso testemunho no tribunal contra um vizinho.
esse dono da terra, né, ele pediu para o pai de Ramakrishna, você precisa dar um testemunho falso. Ele se recusou e dar esse falso testemunho, e por isso foi perseguido e banido daquela aldeia. Ante sua recusa, o patrão levantou calúnia contra Shudiram, que acabou de perder a propriedade de seus ancestrais. Sem posse de nada, ele foi convidado por um amigo e assim ele chegou em Kamarpukur, onde Ramakrishna nasceu. E lá ele vivia com simplicidade, dignidade e contentamento. Por que eu estou dizendo isso é muito importante. Eu levantei essa questão. Por que nós precisamos saber isso? Isso é ligado com o ensinamento de Sri Ramakrishna. Mais tarde, Sri Ramakrishna costumava dizer, na Kali Yuga, vocês sabem Kali Yuga, né? A verdade é a maior austeridade e disciplina espiritual. A verdade em palavras, pensamentos e ações é considerada uma das disciplinas espirituais tão importantes. Ramakrishna dizia, após minha visão da Mãe Divina, orei a ela, tomando uma flor em minhas mãos. Mãe, aqui está teu conhecimento e aqui está tua ignorância. Pegue os dois e me dê apenas amor puro. Aqui está a tua santidade e aqui está a tua impiedade. Pegue os dois, mãe, e me dê amor puro. Aqui está teu bem e aqui está o teu mal. Pegue os dois, mãe, e me dê amor puro. Aqui está a tua justiça e aqui está a tua injustiça. Pegue os dois, mãe, e me dê amor puro. Mencionei tudo isso, mas não pude dizer, mãe, aqui está a tua verdade e aqui está a tua falsidade, leve os dois. Ele não conseguia falar, olha, aqui está a sua verdade, leva. Ele não conseguia. Desisti de todos os seus pés, mas não consegui desistir a verdade. Da verdade, sinceridade e amor por Deus. As três qualidades são importantes para ter autoconhecimento ou realização de Deus ou qualquer coisa que você quer na vida espiritual. Verdade, sinceridade e amor por Deus. Ramakrishna é a personificação dessas qualidades. Agora, falando sobre verdade, interessante, Shankaracharya falou sobre dois tipos de verdade. A verdade do mundo e a verdade eterna. Aqui no mundo, a verdade, se é correto ou não, você fez ou não. Você sempre aplica essa discriminação, pode falar assim, e para buscar a verdade. No justiça aqui ele está fazendo, ele está procurando a verdade. Duas partes estão reclamando, isso é verdade, isso é verdade. Justiça está procurando a verdade. Isso é um tipo de verdade. Outro tipo de verdade, verdade de verdades. Shankaracharya falou assim, verdade de verdades. Satyam, primeira verdade. Satyasya satyam, é a verdade de verdade, que é verdade eterna. Aplicando a faculdade de discernimento, o que é permanente, o que não é permanente. O que é impermanente, o que é permanente, para sempre. Isso é chamado Satyasya Satyam, verdade de verdades. No mundo, tudo, se você olhar bem,
abertamente, tudo muda. Nenhuma coisa é permanente. Nenhuma coisa. Tudo muda. É um pouco difícil para ouvir essas palavras, mas bom para saber. É, aqui tudo muda. Sua maneira de pensar, sua maneira de sentir, sua vida, a vida de pessoas, nosso corpo, tudo muda, acaba. Então, não é uma coisa permanente aqui neste mundo. Mas tem uma coisa permanente, sim, isso é chamado na linguagem de Deus, o autoconhecimento, o samadhi, ou iluminação, onde uma pessoa sentir o que é permanente. Por que nós estamos seguindo Jesus Cristo, Buda, Krishna, Rama, os grandes mestres? Por quê? Porque eles conhecem, eles experienciaram realmente. Eles demonstraram na vida deles, mostraram aqui é uma coisa permanente para sempre. Sabendo isso, qual é o benefício? Por exemplo, uma pessoa pode perguntar: tá bom, eu vou experienciar, eu vou querer experienciar, o que eu vou ganhar? Pessoas perguntam, né? Todo mundo quer saber o que eu vou ganhar. Entrando no samadhi, iluminação, o que eu vou ganhar? Sabendo o que é permanente, o que eu vou ganhar? Em primeiro lugar, você coloca fim do sofrimento para sempre. Sofrimento é acabar para sempre. Pessoa vai ter uma força interna que nós não conhecemos. Autoconhecimento dá autoconfiança, uma força interna que nós não temos ideia. Autoconhecimento trazer uma paz interna. Essa paz ninguém pode tirar. Aqui nós temos paz, né? Buscando, procurando, vai para a praia, vai para montanhas, vai para aqui, lá, mas voltando no mesmo quadro, né? Nós estamos voltando no mesmo quadro. Essa paz é temporária, mas paz eterna, que realizou, ele tem paz eterna. Sri Ramakrishna costumava dizer, depois de minha experiência de samadhi, iluminação, primeira vez, nunca eu senti falta de essa alegria pura. Parece que um pote de alegria está no coração, no meu coração, Mãe Divina deixou, sempre está saindo. Não falta de conhecimento. Ela é dona do conhecimento. Ele falava assim, Mãe Divina, ela é dona de conhecimento. Ela empurra palavras através dessa boca. Não tem fim. Mesmo com câncer de garganta, ele costumava cantar e dançar em nome de Mãe Divina. Nós tivemos 2000 anos atrás um filho de Deus, Jesus Cristo. 2000 anos, 170 anos daqui para trás, nós tivemos um filho de Mãe Divina. Então, por que eu estou dizendo isso? Por causa disso. Ele é personificação de verdade, sinceridade, amor por Deus. Se alguém pergunta quais são qualificações, qualidades, eu posso sentir Deus, eu posso realizar Deus, essas três qualidades. Sri Ramakrishna falava sempre. Agora, o pai do Ramakrishna fez muitas peregrinações, mas uma delas é notável. Com 60 anos de idade, ele fez uma peregrinação, dessa vez para Gaya. Gaya é um lugar, talvez alguém viajou para a Índia. Gaya é um lugar sagrado. Ali, desde os tempos antigos, os hindus vinham dos 4 cantos da Índia para quitar suas obrigações para com seus ancestrais. Tem cerimônia de ancestrais, né? Para agradecer ancestrais. Muitas vezes, pessoas, durante a vida, eles não fazem para a mãe, ou pai, ou ancestrais, depois eles ficam chateados um pouco. Ou ele faleceu, ela faleceu, por que eu não fiz isso? Então, eu gosto de fazer uma coisa para agradar.
para livre de esse sentimento de culpa, né? E essa cidade, pessoas vão lá, eles fazem uma prece, uma cerimônia. Lá tem o templo sagrado de Vishnu, Senhor Vishnu. Um dia, o pai de Ramakrishna estava dormindo profundamente, de repente, ele estava sonhando um sonho mais profundo, onde Vishnu apareceu, Senhor Vishnu apareceu, e vou nascer na sua família como seu filho. Ele falou, não, eu sou um pobre, eu não sei como agradar ao Senhor. Tudo no sonho, mas parece que sonho, mas na verdade é uma visão dele, né? Ele falou, não preocupe, tudo vai dar certo. Assim nasceu Sri Ramakrishna. O nome dele foi Gadadhar Chattopadhyay. Gadadhar significa aqui e portador da clava. Vishnu é portador da clava. Vocês sem imagem, né? Talvez pode ver a imagem de Senhor Vishnu, portador da clava. Então, Sri Ramakrishna, nome original é Gadadhar. Gadadhar é a palavra em sânscrito, é portador da clava. Gadadhar Chattopadhyay. Esse menino tornou saudável, cheio de graça e traquinagem. Bem brincadeira, desde pequenino. Era inteligente e precoce, dotado de prodigiosa memória. Gostava de pintar e aprendeu com os olheiros a moldar imagem de deuses e deusas. A aritmética, no entanto, era sua grande aversão. Não gostava de matemática, não gostava. Completamente. Uma vez ele falou, não, fala mais para mim. Eu tenho tontura. Não gosto. Assim, não gostava. Com 6 ou 7 anos, Gadadhar teve sua primeira experiência de êxtase espiritual. No dia de julho, mês de julho, ao caminhar pelo estreito caminho entre os arrozais, comendo o cereal de arroz que trazia numa vasilha, ele olhou para o céu e viu uma bela nuvem de chuva escura e carregada. Está tudo bem? Vocês estão entendendo? Está ok, tudo bem. Enquanto ela se estendia, cobrindo rapidamente todo o céu, uma revoada de alvíssimos gruos, pássaros, né? Pássaros brancos, passou diante de nuvem. A beleza do contraste foi demais para o menino. Ele lembrou Sri Krishna e a guirlanda na pescoço de Sri Krishna e logo caiu no chão. Ele teve visão de Sri Krishna. Ele lembrou a guirlanda de Sri Krishna. Esse contraste. Ele caiu no chão, inconsciente, espalhando o cereal de arroz em todos os lados. Alguns de pessoas de vila encontraram o garoto e levaram nos braços para casa. Gadadhar, mais tarde, afirmava que, naquele estado, havia experimentado alegria indescritível. Não tem palavras para falar sobre a experiência. Gadadhar tinha 7 anos quando seu pai morreu. Algo que o afetou profundamente. Pela primeira vez, o menino se deu conta de que a vida na Terra era impermanente. Sem que os outros percebessem, começou a fugir para um dos cemitérios, passando horas absorto em seus próprios pensamentos. Ao mesmo tempo, observava a meditação e a adoração de homens santos que passavam
Kamarpukur, né? Essa é uma verdade, sempre pessoas passavam, santos, sábios, monges errantes, assim. Aos 16 anos, no meio tempo, ele sempre ficava pensando sobre vida e morte, o que é Deus, que como eu posso experimentar isso mais e mais vezes, assim, pensando sempre nada de mundo. Ele falava assim: se alguém quer experienciar samadhi, a primeira coisa é não pense em nada de mundo, inclusive seu corpo. Mundo, esse corpo faz parte do mundo. Através dos 5 sentidos você está percebendo esse mundo. Muito difícil, mas não é impossível. Isso é uma questão de práticas, questão de experiência. Aos 16 anos, Gadadhar foi chamado ao Calcutta por seu irmão mais velho, chamado Ram Kumar. Queria que Gadadhar se acostumasse à cidade grande. Um dia, porém, resolveu alertar o garoto sobre sua indiferença em relação ao mundo. Eles levaram esse menino para estudar. Ele não gostou muito, ele não mostrou interesse nos estudos formais, no Kamarpukur e Calcutta também. Ram Kumar advertiu gentilmente Gadadhar, pedindo que dar mais atenção aos estudos. O rapaz, no entanto, deu uma resposta inspirada. Irmão, de que me vale a educação de simples ganha-pão? Prefiro conseguir aquela sabedoria que pode iluminar o coração e me dar satisfação eterna. Essa foi a resposta dele. Esse ganha-pão, educação que ganha-pão, eu não tenho interesse. Ram, com a irmã dele, ficou um pouco chocado com a resposta dele. Agora, quando Ram Kumar repreendeu Gadadhar por sua negligência em relação à educação de ganha-pão, a voz interior de rapaz relembrou o que é legado de seus ancestrais. Legado de Rama, Krishna, Buda, Shankara, Ramanuja, Chaitanya. Não era a segurança mundana. Eles não tiveram segurança mundana. Mas a única segurança é a segurança de sabedoria, autoconhecimento, realização divina eterna. Todos demonstraram que a corrente vital da Índia é espiritualidade. Tal verdade foi revelada a Gadadhar por aquela visão interior, livre das barreiras de tempo e espaço. A sociedade hinduísta, durante o século XVIII, enfrentara um período de decadência do domínio muçulmano. 700 anos, muçulmanos dominaram a Índia. Depois de 300 anos, da Inglaterra, foi dominado pela Inglaterra. Então, quase 1000 anos dominado pelas forças externas. Ainda o hinduísmo sobreviveu. Por causa disso, hoje nós temos esses grandes mestres. O nascimento de Sri Ramakrishna começou uma nova época na Índia, trazendo todos os valores, todos os ensinamentos de Vedas e Vedanta, e ele demonstrou na vida dele. Ele viveu só 50 anos, mas demonstrou quase 3.000 anos de vida espiritual de hinduísmo. 300 milhões de pessoas de práticas, como Roman Rolla falou. Agora, simplificando um pouco sobre o domínio de muçulmanos em Inglaterra, Ram Kumar insistiu, ele tem que fazer uma coisa para sobreviver, porque Ram Kumar foi para Calcutá para render um pouco, para cuidar da família. Mas ele faleceu, agora Sri Ramakrishna
ficava assim sozinho, como sem suporte do irmão. Aqui vem um convite, um jogo divino. Quando Ram Kumar, o irmão dele, ficava assim, você vai fazer um templo de serviço num templo, porque você não tem interesse na educação normal, pelo menos você vai servir num templo onde você pode fazer rituais e como sacerdote você vai fazer trabalho. Ele não mostrou interesse também. Eu não quero fazer nenhuma coisa para ter uma coisa renda normal. Ele não tem interesse. Só o amor por Deus eu posso fazer alguma coisa. Ele não falou, mas ele demonstrou assim. Naquela época vivia em Calcutá uma rica viúva chamada Rani Rasmani, da casta das Sudras. Sudras é a mais baixa casta nesta época, mas agora não tem mais. Tem um pouquinho de acordo com da lei da Índia, não tem mais castas oficialmente. Mas quando pessoa procura noivo, noiva, procura, quem é ele? Pai, mãe. Assim, ainda tem, bem pouco. Mas mundo moderno, mundo da nova Índia, está mudando bastante. Então, essa senhora Rani Rasmani, ela é uma pessoa rica, muito conhecida não só para sua habilidade de negócios, sua coragem e inteligência, mas também por seu grande coração, religiosidade e devoção a Deus. Um dia, Mai Kali apareceu no sonho dela e pediu: você vai construir um templo para mim, Mai Kali. Assim começou o templo de Kali em Dakshineshwar, onde algumas pessoas visitaram. Em 1847, Rani Rasmani comprou um terreno de 80 mil metros quadrados, mais ou menos 6 quilômetros da cidade, centro da cidade. Na propriedade, ele construiu diversos templos. Um templo para Krishna, 12 templos para 12 manifestações de Shiva, e um templo principal é para Mai Kali. O templo principal é dedicado a Kali, Mãe Divina, aqui adorado como Bhavatarini. Bhavatarini significa salvadora do universo. Bhavatarini, salvadora do universo. Nós temos aqui salvador de universo, né? Cristo Salvador. Temos assim. Aqui Mãe Kali, uma das manifestações Bhavatarini, significa salvadora do universo. Templo de Mai Kali em Dakshineshwar, chamado Bhavatarini. Em pouco tempo, Sri Ramakrishna havia atraído a atenção de genro esse Rani Rasmani. Ele aceitou porque Ram Kumar insistiu, outras pessoas insistiram, então ele aceitou, tudo bem, eu vou fazer o serviço no templo de Krishna. Assim ele começou. Mas o genro de Rani Rasmani, chamado Mathur Babu, ele ficou impressionado com a fervor religioso do jovem e logo quis que ele participasse da adoração do templo de Mai Kali. O templo de Krishna é uma pequena. Outra 12 templos de Shiva, 12 manifestações de Shiva. Mas o principal é da Mãe Divina Kali. E o genro do Rani Rasmani pediu assumir a responsabilidade de templo principal. Sri Ramakrishna amava sua liberdade e era indiferente a qualquer carreira mundana. Além disso, ele hesitava em se responsabilizar pelos ornamentos e joias do templo.
Ele não quer responsabilidade. E ele não conseguia tocar qualquer metal, inclusive de moeda. Tem uma história muito interessante. Um dia, ele estava sentado no cama dele, ele foi para ao lado no jardim. Narendranath, mais tarde Swami Vivekananda, para testar ele, realmente ele está fingindo ou realmente ele está não conseguindo tocar metal, qualquer metal, não dinheiro, não pode tocar dinheiro, não pode fazer nada com esse tipo de coisas. Então, e ele que ele fez, Narendranath? Ele pegou uma moeda, colocou embaixo do travesseiro dele, e todo mundo ficava esperando de volta de Ramakrishna. Ramakrishna voltou, sentou na cama. Alguns minutos depois, ele sentia alguma coisa incomodando. Sentia aqui, lá. Ele não conseguia ficar na cama. Ele levantou, tirou roupa da cama, tirou travesseiro. De repente, caiu a moeda. Ele olhou para Narendranath. Narendranath era 18 anos de um garoto tão inteligente, terminou faculdade na universidade. Ele olhou, você queria testar. Ele apreciou, Ramakrishna apreciou da qualidade desse garoto. Ele não ficou bravo. Assim, você tem que testar dia e noite. Um santo, você tem que testar dia e noite para ver a vida do santo. Ele apreciou. Então, ele não hesitava se responsabilizar pelos ornamentos e joias do templo. Mathur teve que aguardar a oportunidade apropriada. Um dia, o sacerdote do templo de Radha Krishna derrubou acidentalmente a imagem de Krishna no chão. Imagem bem pequena, imagem de Krishna, ele derrubou, quebrando suas pernas. Os eruditos pandits, chamados pandits, aconselharam Rani Rasmani a instalar uma nova imagem, já que a adoração de uma imagem com um membro quebrado ia contra a injunção de escrituras. Escrituras falam que não pode adorar uma imagem quebrada. Pernas quebradas, sim. Rani Rasmani, porém, gostava da imagem e foi perguntar a opinião de Sri Ramakrishna. No estado mental absorto em alto nível, ele disse, Ramakrishna disse, essa solução é ridícula. Se um genro de Rani quebrar a perna, será que ele vai jogar o rapaz fora e colocar outro no lugar? Veja bem, como ele viu. Não é melhor arrumar um tratamento? Então, por que ele não faria a mesma coisa nesse caso? Para ele, imagem não é imagem, não é do metal, não é do argila, não é uma coisa do terra, é uma vida. Ele teve várias experiências. A primeira experiência de mais divina, ele vai explicar, eu vou ler um pouco depois. Para ele, tudo é manifestação da mesma consciência. Um dia ele falou, teto, chão, parede, tudo é cheio de consciência. Onde eu estou vendo, tudo é consciência, manifestação de consciência. Ele conseguiu ver. Você e eu, nós não estamos conseguindo ver porque nosso nível ainda não chegou a esse nível de pureza, esse nível de verdade, esse nível de amor de Deus, esse nível de amor de autoconhecimento. Para nós, é diferente. Para ele, unidade. Ele estava vendo unidade em diversidade. Nós estamos vendo só diversidade. Corpo é diferente, mente é diferente, emoção é diferente, tudo diferente,
porque nosso nível de consciência é outro nível. Mas você tem capacidade de transcender esse nível. Isso é a prática espiritual. Seja qualquer yoga, o objetivo da yoga é para levar uma pessoa para nesse nível. Era uma solução simples e direta que foi aceita por Rani Rasmani. O próprio Sri Ramakrishna foi quem consertou a imagem. O sacerdote foi demitido por seu descuido e, a parte disso, Maturbabu, a confiança do Maturbabu na genro do Rani Rasmani aumentou bastante em Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna finalmente aceitou o trabalho de sacerdote no templo de Krishna, depois mudou para Maikali, divina. Nascido numa família brahmana ortodoxa, Sri Ramakrishna conhecia as formalidades de adoração, seus ritos e rituais. Os inúmeros deuses e deusas da religião hinduísta são os aspectos humanos do espírito incompreensível. A fonte de luz, inteligência, sabedoria e força é sempre o Uno. De onde vem a satisfação desses desejos? Ele precisa dos símbolos humanos. Para a pessoa comum, nós precisamos símbolos comuns. Nós não temos capacidade de meditar sem nome, sem forma. Difícil. Acostumado com relacionamento, como pai, como mãe, como irmão, nós somos acostumados. Para hindus, esse relacionamento com Deus também funciona assim. Sri Ramakrishna sempre falava assim. Temos cinco tipos de aproximação de Deus. Aqui ele vai falar. Ele precisa de símbolos humanos. Por isso, o hinduísmo pede aos devotos que vejam Deus como o pai ideal, ou a mãe ideal, o marido ideal, o filho ideal ou o amigo ideal. Pode aproximar de qualquer maneira. Depende de sua natureza, você pode aproximar. Não precisa ter medo. Sim, tem erros, pode ser, mas pai, mãe, eles vão entender seus erros, nós vamos não repetir erros mais. Assim, mas o nome finalmente leva ao sem nome, a forma a sem forma, a palavra ao silêncio. Veja bem. O nome finalmente leva ao sem nome. A forma ao sem forma. A palavra ao silêncio. Silêncio é a mãe de todas as linguagens. A emoção, a serena realização de paz, existência, conhecimento, felicidade absoluta. Os deuses, aos poucos, fundam-se no Deus Uno. Então, aqui vem o ensinamento de Ramakrishna tão importante. Deus com nome, com forma, e sem nome, sem forma, são os dois aspectos da mesma realidade. Não são duas coisas diferentes. Dois aspectos da mesma realidade. Sem nome, sem forma, com nome, com forma. Se a religião, qualquer religião, se aceitar esse ensinamento, ensinamento, não precisava brigar, não precisava discutir, não precisava matar de outras religiões, outras pessoas, em nome da religião, em nome das práticas espirituais, em nome da verdade, eu sou dono da verdade. Não precisava. Sem nome, sem forma, com nome, com forma, são dois aspectos da mesma realidade. Por exemplo, vai lá no mar. O mar é uma expansão grande, sem nome, sem forma. Vai lá no fundo, 10 quilômetros no fundo do mar. Você vai encontrar
o gelo, por exemplo, formação de gelo. Gelo tem nome, tem forma. Qual é a diferença entre dois? Um com nome, com forma, outro sem nome e sem forma. Qual é a diferença? Um lado parece que é diferença. Outro lado, fundo no fundo, ambos são H2O. Assim, Sri Ramakrishna, um dos ensinamentos importantes de Sri Ramakrishna é Deus é sem nome, sem forma, com nome, com forma. Então, não precisa brigar com ninguém. Se você quer aproximar, se você é adorador de Shiva, tudo bem. Ou Krishna, tudo bem. Ou Mãe Divina, tudo bem. Assim, Sri Ramakrishna ensinou. Nesta época, na Índia, brigava entre seguidores de Krishna, seguidores de Shiva. Meu Shiva é superior, meu Krishna é superior. Depois, adorador da mãe, sem minha mãe, onde é Krishna, onde é Shiva? Assim, eles discutiram bastante. Sri Ramakrishna chegou e ensinou, todos entenderam. Isso é ensinamento da Vedanta. Então, Mathur Babu, voltando para nosso caso, Mathur Babu voltou, ele pediu muito Sri Ramakrishna agora toma conta de templo principal da Mãe Divina. De templo de Krishna para templo principal de Mãe Divina. Em 1856, Ram Kumar morreu. Sri Ramakrishna, agora, mais uma vez, ele viu como a vida na Terra é temporária. Irmão dele, né? Primeiro foi pai, depois irmão dele, que cuidava sempre e ficava com ele, agora faleceu. Havia se dado conta de como a vida na Terra era impermanente. Quanto mais de convivência da natureza transitória das coisas do mundo, mais ansioso ficava para realizar Deus, a fonte da imortalidade. Agora, a primeira visão de Kali, aqui vem a realização de mais divina. Conforme seu amor por Deus se aprofundava, ele começou a se esquecer ou abandonar propositalmente as formalidades de adoração. Ele sentava, meditava, de repente, e entrava num estado de profundidade, esqueceu o que está acontecendo, o que precisava fazer. Tinham oferendas para oferecer, mas ele estava imerso em samadhi, em iluminação. Um dia, um gato chegou, começou a tocar essas oferendas. Todo mundo ficava assustado com isso. Uma comida pronta para oferecer para a Mãe Divina, agora o gato tocava e reclamaram para a gerente do templo. Sri Ramakrishna falou: "O Mãe, você nessa forma hoje apareceu para aceitar esse oferecer? Porque isso não é uma brincadeira, sabe? Para ele, qualquer coisa é manifestação mais divina." Assim foi a primeira visão dele. Sentado diante da imagem, passava horas cantando canções devocionais de grandes devotos da Mãe. Sentia a dor de uma criança que fosse separada da mãe. Às vezes, em agonia, ele esfregava a cara contra o chão e chorava tão desesperadamente. Raspava do rosto dele: "Mãe, ainda não tenho sua visão." Mais um dia passou. Sois verdadeira mãe, ou tudo não passa de ficção. Poesia desprovida da realidade. Se existe a verdade, por que eu não vejo? Para ele, a Mãe Divina é uma realidade, mas ele ainda não consegue ver. Será que a religião é
uma só fantasia ou voz, só uma invenção da imaginação do homem. Havia vezes em que ele se sentava no tapete de presas de 2 horas como um objeto inerte. Começou a se comportar de maneira anormal. Todo mundo olhava. O que está acontecendo com esse rapaz? Completamente diferente, indiferente de rituais, cerimônias, sim. Ele, porém, não teve que esperar por muito mais tempo. Sri Ramakrishna descreveu assim sua primeira visão da mãe. Palavras dele. Sente como se meu coração fosse torcido como uma toalha molhada. Foi tomada por uma enorme inquietação, pelo medo de que eu poderia não ser o meu destino realizar mais nesta vida. Não podia mais suportar o fato de estar separado dela. Parecia que não valia mais a pena viver. De repente, eu olhei para a espada que fica no templo da mãe. Decidi acabar com a minha vida. Quando pulei, como um louco, eu peguei a espada. De repente, a mãe bendita apareceu, visão dela. Ele teve visão de mãe divina. Os edifícios e suas diversas partes, o templo, tudo desapareceu da minha vida, minha vista, sem deixar nenhum rastro. E no lugar eu vi um oceano de consciência ilimitada, infinito e resplandente. Até onde a vista alcançava, as ondas brilhantes vinham rápidas na minha direção e de todos os lados, com um barulho terrível para me engolir. Imagina esse cenário. Parece que onda de consciência pura, chegando um barulho terrível, engolindo a pessoa. Eu fiquei ofegante. Foi pego pelas ondas e cai no chão, inconsciente. O que acontecia no mundo lá fora, eu não tinha ideia. Mas dentro de mim havia um fluxo ininterrupto de pura bem-aventurança, totalmente nova, e senti a presença da Mãe Divina para sempre o resto da minha vida. Ele costumava falar assim: o que está aqui é a Mãe Divina, apontando de coração dele. Isso é carruagem dela, e ela dirige como ela quer. Isso é casa dela, e ela é dona da casa, e é a moradia dela. Sri Ramakrishna falava palavras assim, cantava em glória dela. Ele falava assim, isso é casa dela, e ela é dona da casa. O que está saindo é a sabedoria dela. Assim, foi uma história super interessante, encantar de seus lábios quando ele ganhou consciência do mundo, só palavra da Mãe Divina, Mãe Kali. Assim, dia por dia, passava no samadhi, iluminação, depois nunca mais voltou para pensando sobre isso. Todas as pessoas que estavam no templo entenderam um pouco, dependendo do estado deles, mas esse gênero, Maturbabu, ele entendeu bem. Aqui é uma pessoa diferente. Ele não é uma pessoa comum. Ele veio aqui com uma missão na Terra. Tem vários incidentes que confirmava. Agora, como ele ficava tão louco para Deus, ele costumava falar muito tarde. Alguém
louco para dinheiro, alguém louco para mulheres, alguém louco para fama e nome. Eu sou louco para Deus. Ele falava assim. É. Agora, interessante, sabendo, vendo o estado de Ramakrishna assim, todo mundo pensava assim, ele é um pouco cabeça, né? Ele perdeu da cabeça dele. Tá melhor, vamos fazer um casamento para ele. Ele vai voltar ao normal. E todo mundo falava para ele, a mãe da Ramakrishna. A mãe do Ramakrishna morava 110 quilômetros longe, né? Então, a mãe também aceitou, pensava assim, tá tudo bem, vamos, agora eu vou chamar meu filho. Chamava, filho foi lá até de Calcutá para lá, ele ficou um ano, ele, ele viu a mãe, ficou muito feliz, mas a mãe tocou esse assunto de casamento. Ele falou, não, não preocupe com isso. Não, não, é bom para você, é bom para todo mundo, vamos. Agora, aconteceu alguma coisa interessante. Um dia, quando ele estava no Kamarpukur, na outra aldeia, um teatro não, uma peça de Shiva e é ligado com Shiva. Essa pessoa quem vai assumir Shiva, ele ficou doente. Agora chegou a data, tudo estava pronto, mas essa pessoa não conseguia dar papel de Shiva. Eles sabem, Ramakrishna tem capacidade de fazer isso. Então, eles se aproximaram e pediram para Ramakrishna. Ele falou, tudo bem. Ele colocou um vestido como Shiva, com tridente, com tudo. Assim, chegou no palco, entrou no Samadhi. Entrou no Samadhi e todo mundo ficava assim, o que está acontecendo? Esse Samadhi, ele ganhou consciência normal. Ele falou, olha, entre a audiência, tal pessoa, no colo dele, tem uma menina de 5 anos e ela vai ser como companheiro espiritual. Ela foi marcada. Assim foi Sarada Devi. Sarada Devi era 5 anos de uma criança. Ele falou, ela foi marcada. Na Índia tem um tipo para marcar, pegar uma fio de palha e eles marcam fruta, né? Esse é marcado, não pode tocar assim. Ela é marcada. Ramakrishna falou, não preciso preocupar com isso. Meu casamento. Já. Sarada Devi, depois lá um tipo como se chama? Não é casamento, né? Como se chama? Uma promessa, né? Um tipo de... Noivado. Noivado, exatamente. Você fala noivado. Quando era 17, 18 anos, eles fazem casamento, né? Assim foi casamento de Sarada para Ramakrishna. Ele casou e ele voltou para Dakshineshwar. Mas era menina de 5 anos, ficou na casa dela até depois, 18 anos depois, a primeira visita ela fez para ver Ramakrishna. Todo mundo falava, ele é louco, tal. Ela ficou preocupada, então ela visitou, Ramakrishna recebeu com todo carinho e ela, um dia, Ramakrishna falou para ela, olha, você é esposa, você veio aqui para levar-me para o mundo? Sarada falou, 18 anos, ela falou, eu venho aqui, não levo para você para o mundo, para ajudar na sua missão na Terra, tão pura. Então, essa menina é tão pura.
Sri Ramakrishna mais tarde falava assim, se ela não fosse assim tão pura, quem sabe o que aconteceu para esse corpo. Assim foi Sarada Devi. Ela assumiu da Ordem Ramakrishna, ela assumiu liderança, orientou, e ela não estudava nada, na verdade, como Ramakrishna também. Né? Mas ela teve visão de, de uma visão de Deus várias vezes. Também, eu vou comentar, só para me avisar um pouco, né? Mas para voltar um pouco mais sobre outras religiões, né? Como ele teve visão de Mãe Divina, visão de Krishna, Rama, Sita, Shiva, Sita, inclusive a Sita, né? Esposa do Rama. Ele teve visão da Sita. Sita apareceu, falou para ele, eu vou deixar meu sorriso para você. Então, Sri Ramakrishna, o sorriso dele é assim. Esse é o sorriso da Sita, a esposa do Rama. Agora, Ramakrishna não ficou contente com todas as experiências através de dentro do hinduísmo. Ele queria saber como os muçulmanos realizam Deus. Qual é a realização dele? Então, ele queria fazer. No fim de 1866, Sri Ramakrishna começou a praticar a disciplina de Islã. Sob a orientação de um guru muçulmano, dedicou-se inteiramente seu novo sadhana. Vestiu-se como muçulmano e repetia o nome de Allah. Suas preces tomaram a forma das devoções islâmicas. Esqueceu os deuses e deusas do hinduísmo, até mesmo Kali, Mãe Divina, ele esqueceu. E deixou de visitar os templos. Começou a morar fora dos limites do templo. Depois de 3 dias, teve a visão de uma figura radiante, talvez Muhammad. A figura aproxima-se gentilmente e fundiu-se em Ramakrishna. Assim, ele realizou o Deus muçulmano, infinito Allah. E, em seguida, passou para a comunhão com Brahman. Ele apreciava muito a prática da muçulmana. Muçulmanos, sempre, qualquer lugar, qualquer situação, 5 vezes eles fazem as preces em direção de Meca. Qualquer, mesmo no avião, ou templo, ou qualquer lugar. Ele apreciava muito. Nós precisamos ter práticas de disciplinas como regularidades como muçulmanos. Agora, cristianismo, ele não parou lá. Em 3 dias ele realizou. 8 anos depois, em novembro de 1874, Sri Ramakrishna foi tomado pelo desejo irresistível de aprender a verdade da religião cristã. Começou a ouvir leituras da Bíblia feitas pela Shambhu Charan Malik, um devoto que morava perto de Dakshineshwar, um cavaleiro de Calcutá, devoto de mestre. Sri Ramakrishna ficou fascinado pela vida e pelos ensinamentos de Jesus. Um dia, ele estava sentado na sala de visitas da chácara de Shambhu Malik, Jadu Malik, em Dakshineshwar, quando seus olhos se fixaram numa pintura de Madonna e seu filho. Madonna, a mãe e filho. Olhando fixamente para o quadro, foi sendo gradualmente tomado a emoção divina. As figuras na pintura ganharam vida e os raios de luz que emanavam deles entraram na sua alma. O efeito dessa experiência foi mais forte do que a visão do Muhammad. Desesperado, ele gritou: "Oh, mãe, o que você está fazendo comigo?" Ele lembrou de Mãe Kali, o que está fazendo comigo? Sim. E, rompendo as barreiras de credo e religião, ele penetrou um novo reino de êxtase.
Cristo possui a sua alma. Por 3 dias, ele não colocou os pés no templo de Kali. No 4º dia, à tarde, ao caminhar pela Panchavati, um jardim, como assim, né? Jardim tem, viu que vinha em sua direção uma pessoa de olhos grandes e belos, semblante sereno e pele clara. Quando os dois ficaram cara a cara, uma voz soou nas profundidades de sua alma de Sri Ramakrishna. Contempla o Cristo, que derramou o sangue do seu coração pela rendição do mundo, que sofreu um mar de angústias por amor aos homens. É ele, mestre yogi, que vive em eterna união com Deus. É Jesus, o amor encarnado. Assim foi a experiência dele. Tem mais detalhes, né, no livro da vida de Ramakrishna. O filho de homem abraçou o filho da mãe divina e fundiu-se nele. O Sri Ramakrishna realizou sua identidade como um Cristo, assim como já havia realizado sua identidade com Kali, Rama, Radha, Krishna, Brahman, Muime, outros todos. O mestre entrou em Samadhi e assim experimentou a verdade de que também o cristianismo era um caminho a levar à consciência de Deus. Ele pediu para esse devoto para ler da descrição de Cristo. Ele leu todos os detalhes, ele aceitou exatamente na minha visão foi. Só a única coisa diferente era, na minha visão, a nariz do Cristo era diferente do que você está lendo. Depois, na pesquisa, eles encontraram realmente a visão dele é mais correta do que a descrição da Cristo. Foi assim. Então, sabendo tudo, ele falou, todos são caminhos para o mesmo Deus. Diferentes religiões são diferentes caminhos para o mesmo Deus. Ele deu um exemplo assim. Um lago tem vários degraus. Os hindus pegam a água e chamam jal. Os muçulmanos pegam a água, pani, eles chamam pani. O terceiro cristão, eles pegam a água, eles chamam water. Então, jal, pani, water, é tudo nome diferente, mas mesma coisa, mesmo água. Que ridículo! A substância é uma, com nomes diferentes, e todo mundo está procurando a mesma substância. Só o clima, o temperamento e o nome é quem criam as diferenças. Deixe que cada homem siga seu caminho. Se ele quiser conhecer Deus com sinceridade e fervor, que a paz esteja com ele. Com certeza, ele vai realizar Deus. Assim, todas as religiões são caminhos verdadeiros para Deus. Não precisa brigar. Então, esse é um dos ensinamentos mais importantes, onde, no mundo moderno, esse tipo de ensinamento nós precisamos muito. Então, você... Tá hora, né? Tá. Então, você não tem ensinamentos muitos assim. Mas, para ele, para resumir, a realização de Deus é meta da vida humana. Isso não é contra da outra meta da vida. Nós temos metas. Eu quero se realizar um carro, uma riqueza, ou uma bela viagem. Você tem várias metas na vida. Isso não é contra a meta
da realização de Deus ou a meta de autoconhecimento. Como eu falei, autoconhecimento, preencher o seu coração com a beleza da vida. Você vai saber o que é, não só vida, o que é morte. Agora nós conhecemos vida. Morte, todo mundo fica assustado com isso. Mas com autoconhecimento, vida e morte são dois eventos da mesma coisa. Um você gosta, outro não gosta. Porque tem medo. Mas porque você não conhece, por causa disso você tem medo. O que é morte, quem está morrendo, nós não conhecemos. Por causa disso, na experiência transcendental, na samadhi iluminação, você vai saber, você vai experienciar, você não está morrendo. O corpo nasceu, quem nasceu vai morrer. Mas você, além de corpo, além de pensamentos, além de emoções, além de eu, meu, uma vida eterna. Quando Jesus Cristo falou, eu, meu Pai, somos um, esse é. Então, a vida espiritual, a prática espiritual é a meta da vida para conhecer esse autoconhecimento. Com esse autoconhecimento, você pode ganhar tudo que você quer, inclusive de materiais, bens materiais. Não tem problema. Porque você vai ter força interna, você vai ter pensamento claro, você vai saber o que é bom, você vai ter uma força para seguir o que é bom. Ou tudo que você precisa, que tudo que você está procurando, você vai encontrar no autoconhecimento. Isso é a meta de yoga. Todo tipo de yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga e Kriya Yoga, ou qualquer tipo de yoga, leva a pessoa para essa meta. Bom, eu vou para aqui, falta tempo. É uma pena, né? Dá vontade de a gente continuar por muito mais tempo.